quase ninguém tem. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti. Quase ninguém tem. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti. Já sei eu dizer. Tem mais do que te mostro, não escondo quando gosto de você. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Já sei eu dizer. Tem mais do que te mostro, não escondo quando gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Teu cheiro, e ali me deixo inteiro. O coração Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Mas é engraçado. Bom dia, quinto ano. Vamos Bom acordar dia. segunda-feira. Na hora de acordar. Estou meio dormindo ainda, porque hoje é segunda. Como assim? Uma preguiça. A cara da Isa assim, ai meu Deus, eu queria dormir mais. Essa vontade. Como vocês estão? Muito bem. Tudo bem? Bem. Peraí, deixa eu colocar meu fone aqui para mim. Ouvir vocês. E aí, estão me ouvindo? Sim. Tá bom o som? Sim. Tá bom. Como vocês estão? Como foi o fim de semana? Foi tudo bem? Sim. Nicole, eu fiquei sabendo que tem alguém aí meio dodó em casa. Mas tá tudo bem, assim? Meu pai tá com Covid, mas ele já sarou. Ai, mas assim, tá, ficou... Não precisou ir para o hospital, nem teve muitos sintomas, não? Não, ele só foi pro hospital, só pra verificar mesmo. Mas não ficou internado, né? Não ficou não. Ah, então tá bom. Eu fui lá na escola e a tia Bárbara comentou comigo. Eu gosto, assim, de saber sobre vocês, gente. Porque, assim, a gente fica preocupado. Mesmo que, assim, né? Eu não conheço seu pai, mas eu conheço vocês e tal. Aí a gente fica preocupado. E aí a tia Bárbara comentou comigo. Eu falei, ela não falou nada na aula pra mim, mas tudo bem. Mas tá bem, né? Uhum. Aí agora vocês têm que guardar a quarentena porque vocês não podem sair de casa, né? Porque ele pegou, vocês podem ter sido contaminados e não terem tido sintomas. Essa é a questão, porque criança tem menos sintomas do que adulto. Ainda bem, assim, de uma certa forma, porque não passa tanto mal. Só que
a criança é transmissora do vírus e pode passar para uma pessoa que às vezes vai ficar muito ruim, né? É, por isso que as Eu crianças conheço uma agora menina que não tem. estão podendo... Ela tem que ficar trancada dentro do quarto. Porque porque assim, vocês crianças, a possibilidade de pegar e não ter sintoma nenhum é de quase 70%. Então, pode pegar, não sentir nada, só que não tá sentindo nada não significa que não transmite para outra pessoa, que às vezes vai pegar e vai ficar muito ruim, precisar de ir para UTI, né? As crianças também têm que se cuidar mais, porque às vezes ela pode pegar dos pais, mas mesmo tendo os cuidados. O pai, às vezes, também não fica tão ruim, e ela, por exemplo, vai pra casa da avó, da tia, que é mais idoso, aí vai contaminar eles, pode chegar à morte, né? Exatamente. Então, pessoal, bom dia para quem entrou depois. Vamos começar, porque né, a semana vai ser pauleira. Para variar. Para variar um pouquinho, vai ser assim, bem. Quando você fala isso. Começando com matemática, para variar. Nossa, adivinhou? Essa menina hoje, ó, já amanheceu. Hoje nós vamos fazer matemática, tá? No livro. Português, nós vamos fazer o livro de português e o livro de gramática, os dois. E ciências também no livro. Hoje é só livro. Então, português é nos dois livros, gramática e o normal. Matemática no livro e ciências no livro. Quantas Certo? páginas de matemática? São 3, é uma explicação e uma tarefa. E tem lista, tá? Também para vocês fazerem depois. E outra coisa, na matéria de hoje de matemática, para quem está em casa, tem como imprimir as coisas, tem um PDF lá. Vou explicar umas 4... Presta atenção para não fazer coisa errada. Presta atenção. Eu vou até mostrar lá para ninguém fazer nada errado. Lá em matemática, lá em português tem a lista. Tá aqui. Tem a lista. Para quem puder imprimir em casa. Para quem não puder imprimir em casa e for buscar na escola, busca na escola. Ó, a lista tá aqui. Ok? Beleza. Matemática tem uma tarefa lá em PDF também. Se vocês vão, quem puder imprimir em casa, vai só imprimir em casa. Quem não puder, pode buscar na escola. Essa tarefa aqui é uma atividade avaliativa. Nossa, tia, mas já tá no plano para vocês imprimirem, se vocês puderem imprimir em casa. Só que vocês não vão fazer sozinhos. Como assim? Nós vamos fazer na semana que vem, eu coloquei aqui, nós colocamos aqui antes, para dar o tempo de vocês imprimirem. Às vezes vai numa lan house, às vezes não quer ir na escola, mas né, vai na lan house, mas lá na escola você imprime, você vai lá, a tia Bárbara ou a tia Ana tira lá para você. Nós vamos fazer na aula da semana, só eu falando, na aula da semana que vem. E nós vamos fazer durante a aula. Então, não é para responder antes, é para deixar quietinho em casa. Quem já pode imprimir, imprime, guarda para a gente fazer na aula, juntos, certo? Não é para imprimir antes. Sim, é prova, mas não é para fazer antes. Ok? Okay. Ela tá aqui para vocês imprimirem nessa semana para adiantar, porque senão chega no dia da prova e fala assim: ai, tia, eu não sabia que tinha isso aqui. Ai, eu não sabia que tinha que buscar na escola. Então, eu já tô avisando hoje que tá lá para você imprimir. Se você não pode sair de casa, às vezes você não tá saindo e tal. Se você tem impressora, você imprime em casa. E quem não tem, mas quer ir buscar na escola antes, já pode buscar. Isso é para a semana que vem. Então, já providencia, porque nós vamos responder durante a aula. E eu não vou aceitar a desculpa de que não sabia, porque eu vou falar a semana inteira. E vai ter de português também. Gente, eu não posso colocar no WhatsApp, não. Não tem o WhatsApp de vocês? Como é que eu vou colocar no WhatsApp? Certo? Então, não tenha desculpa de que não sabia, né? Eu vou falar a semana inteira e a semana inteira vocês têm para poder imprimir para poder fazer na semana que vem. Vai ter uma de português também.
Isso para semana que vem, Tia, certo? certo. Tia, a lista de reforço a gente vai ter essa semana, não vai? Sim. Aí a gente também pode buscar lá na escola? Pode buscar na escola, mas às vezes se vocês quiserem só copiar no caderno do próprio celular, não tem Uhum. problema. Agora, a prova não tem jeito. Por quê? A prova a gente vai responder e vocês vão ter, vai ter que levar na escola para mim corrigir. Eu não vou fazer correção online. Vou olhar aqui na tela e fazer correção. Mas a lista pode, só copiar. Não precisa buscar na escola, às vezes, tipo assim, não quero imprimir, porque de todo jeito vai ter que passar para o caderno, certo? De todo jeito vai passar para o caderno. Então, às vezes, se vocês não quiserem, às vezes a mãe imprime aí por aí, não quer gastar tinta, não quer gastar folha, imprimindo a lista. Então, a lista você pode só copiar no seu caderno, porque depois você não vai fazer nada com essa folha. Agora, a atividade avaliativa, vocês têm que ter ela para fazer no dia que eu pedir na semana que vem. E depois vou marcar um dia para levar na escola, porque eu tenho que fazer correção. Sem a correção da prova, vocês ficam sem nota. Então, não tem jeito. Igual tem gente que está sem nota lá no primeiro bimestre, lá no segundo bimestre, que nunca me entregou a prova. Vai ficar com zero, porque eu vou fazer o quê? Não vou fazer mágica, né? Beleza? Bom dia, Maria Fernanda. Estou falando aqui que tem uma atividade avaliativa de matemática hoje lá para imprimir. Mas não é para fazer, ela tá lá para imprimir antes dessa semana. Nós vamos fazer na aula da semana que vem. Não é para responder antes. Eu só coloquei antes para vocês conseguirem imprimir, se vocês tiverem impressora em casa, antes do dia da prova. Tá bom? Semana que vem vocês vão levar para mim. A partir de segunda-feira até sexta-feira. Gente, presta atenção. Se eu tô falando de segunda a sexta-feira da semana que vem, vocês não vão levar essa semana. Vou levar para mim caderno e livro de História, Geografia e Ciências. 8h11. Semana que vem, dia 24, do dia 24 até o dia, não sei que dia que dá, sexta-feira que vem. Mas semana que vem, essa semana vocês não vão levar nada ainda. Na semana que vem, do dia 24 até o dia 28, vocês vão levar para mim caderno e livro de História, Ciências e Geografia. Na semana que vem. Essa semana não vai levar nada. E outra coisa. Mas aí semana que vem vai estar no aplicativo que é para levar? Tá escrito aí nessa semana. Hoje tá escrito lá já no plano. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Tá no plano. Na tarefa de casa aí de vocês hoje tá assim, ó. Matemática. Não, ciências aqui, português. Deixa eu só tirar esse negócio aqui da... Pra não poder girar aqui. Ciências. Aviso. Vocês estão vendo aí? Na tela de vocês? Sim. Avisos. Sim. Levar livros e cadernos de História, Geografia e Ciências. Quais que é para levar? História, Geografia e Ciências. História, Geografia e Ciências. A escola para correção. Prazo de entrega. De que dia que é para vocês levar até que dia? Do dia 24 até o dia 26. Porque senão chega dia 1º de setembro. 26. Não, é 26. Eu falei errado porque eu não tinha visto aqui. Do dia 24, que é segunda, então vocês vão levar segunda, terça e quarta. Um desses dias. Porque senão chega dia 30 de setembro, tem gente levando ainda livro de caderno de História e Geografia. E não é. E também não é para levar português e matemática. Por quê? Porque aí vai ter aula de português e matemática, aí fala assim, ai, tia, eu levei meus livros de português e matemática e agora a senhora está dando aula de português e matemática aqui no Zoom, eu não sabia, tia. História, Geografia, Ciências, livro e caderno. Dia 24 até o dia 26. Da semana que vem. Essa semana não vai levar nada. Certo? É. Alguém não entendeu os meus recados? Entendeu? Não é possível, né? Só se eu desenhar. Certo, Deus. Tia. E eu vou falar isso a semana inteira, que é para ficar bem entendido. Ok? Tia. Livro de matemática, página 167. Pode falar, Bárbara.
160? É. Tia, marca texto? Não. Esses dias para trás a senhora falou que nós ia fazer essa 165 junto. 165 nós já fizemos na aula passada? O senhor não estava? Tia Bárbara vai colocar hoje o link lá no YouTube e você assiste a aula da aula passada, tá bom? Para fazer. A gente fez 165 e 166, sexta-feira. Tá bom? Eu já mandei o vídeo, a tia Bárbara já tá com ele lá. Mais tarde ela deve colocar no YouTube e você vê lá depois, tá bom? Números decimais. Decimal. Lembra o quê? 10. Número decimal. De décimos, né? Décimo. Nós estudamos as frações e lá nas frações a gente viu que um número que tem um denominador de 10, eu falo, por exemplo, 2 décimos. Quando eu tenho um 100 embaixo no denominador, eu falo, por exemplo, 2 centésimos. E se eu tiver o 1000, eu falo milésimos. Ok? Vou ler a explicação aqui do livro. Acompanhe aí para mim, página 167. Em uma corrida, como a da situação ao lado, normalmente, a diferença do tempo de chegada entre o primeiro e o segundo colocado é tão pequena que o seu resultado é decidido pelos décimos ou milésimos de segundo. Já viram lá aquelas corridas que às vezes a pessoa passou um pinguinho assim, a gente acha que chegou junto, aí eles mostram lá na câmera que um tava um pouquinho assim, traseirinha atrás do outro, né? Pelas câmeras lá eles veem. E aí é contado através do... É visto na câmera para ver, e aí é contado os milésimos de segundos que essa pessoa chegou na frente da outra. Os números formados por uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula, são chamados de números decimais. Aí eu tenho um exemplo. Uma parte inteira é 0, põe uma vírgula e a parte decimal. Se fosse em fração, né? Se fosse em fração, eu colocaria, né? A parte inteira em cima, ou a parte inteira do lado, que é como se fosse um número misto, e a parte fracionária eu colocaria como uma fração. Mas, nesse caso, eu tenho um número decimal que é colocado em formato com o uso de vírgula, certo? Então, eu não posso jamais, nesse caso, esquecer das minhas vírgulas, certo? Aí eu tenho aí, ó, mostrando o relógio, né? O relógio está mostrando 12 minutos, 2 segundos e provavelmente 21 centésimos ou 121 milésimos. Vencimento, do lado também eu tenho aí, vencimento. 28 de abril de 2018, total a pagar, R$ 59,31. Os centavos, na verdade, são contagens de centésimos, por isso que chama centavos, de 100, né? Porque se eu juntar 100 centavos, eu tenho R$1. Quer dizer que eu peguei R$1 e dividi em 100 partes. Por isso que é centavos. E ao lado eu tenho também uma balança com algumas frutas, que deu 1,280 kg. Esses 280 gramas são milésimos. Quer dizer que 1 quilo tem 1000 gramas e o que não está dentro do quilo, que são os 280, são milésimos. Para ler e interpretar, nós usamos os números decimais, então, mais do que nós pensávamos, né? Não só aqui, a gente está mostrando aqui exemplos que vocês veem no dia a dia. No dia a dia a gente tem isso, de usar. Às vezes a gente não percebe, no dinheiro, na pesagem, se eu for colocar algo numa capacidade de litro também, por exemplo,
1 litro é igual a 1000 mililitros, que são 1000 partezinhas, né? Que chama mililitros. Aí eu tenho lá 750 ml, são 750 mililitros. Mililitros que vem de quê? De 1000 partezinhas que formam 1 litro. Não, 1000 litros não, 1000 mililitros. Que é 1000 partezinhas e juntas essas 1000 partes formam 1 litro, tá? Aí eu tenho, por exemplo, também se eu for medir em quantidade de metros. Metro já é centésimos. O que 1 metro tem 100 centímetros. 100 centímetros. 100 partezinhas para formar 1 metro. Então, na vida da gente, a gente utiliza os números decimais mais do que a gente pensa. Só que nós não ficamos falando que são números decimais, tá? Para ler e interpretar os números decimais, é importante saber que a parte decimal é formada por frações decimais, que são aquelas que são denominadores 10, 100, 1000. Aí eu posso ter outros, né? 1000. Aí eu posso ter 10, milhar, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, milhão e assim por diante. Mas nós vamos usar somente agora 10, 100, 1000, ok? Vamos recordar como se leem os números decimais. A fração, numerador 5, eu vou falar. A fração, vocês falam para mim como que eu leio. Numerador 5, denominador 10. 5 décimos. 5 décimos. 5 décimos. Numerador 31 e denominador 100. 31. 100 centésimos. Numerador 54 e denominador 1000. 54 milésimos. Isso. Tirando esses números, 10, 100, 1000, por exemplo, se eu tenho aí embaixo um número 12, por exemplo, no denominador. Esse número vai dar um número decimal, só que a gente não vai utilizar essas formas. A gente não vai dividir, por enquanto, utilizando outros números, que seria, por exemplo, se eu tivesse 5 12avos, 5 25avos, 5 124avos. Não, por enquanto nós vamos utilizar 10, 100 e 1000. Décimos, centésimos e milésimos. Ok? Ok. Página 168, leitura de um número decimal. Aí eu tenho aí um número, 2,4. 2,4. O 2 é a parte... A gente não fala a vírgula para começo de conversa. Eu vou desligar aqui o microfone só um minutinho, gente, rapidinho. Esse número eu vou ler como 2,4. É assim que eu vou ler? Sim ou não? Não. Como que eu leria esse número? Dois quartos? 2 inteiros e 4 décimos. Este número, se fosse para representar em uma fração, eu teria assim, ó, seria um número misto. Vou colocar aqui pertinho para vocês verem. Se fosse uma fração, este número seria um número misto, óbvio, que teria 2 inteiros e 4 décimos. 2 inteiros e 4 décimos. Que transformada em número decimal fica 2,4. Se eu tenho só uma casa aqui, como é que eu sei se é décimo, centésimo, etc?
Se eu tenho só uma casa após a vírgula, quer dizer que eu vou ler como décimo. Então, quer dizer que se fosse uma fração, aqui seria 10. Se eu tenho duas casas, se fosse, por exemplo, 2 inteiros e 44 aqui atrás, eu teria 44, eu leria como centésimo. Significaria que aqui eu teria o número 100. Ok? Se eu tivesse 2 inteiros e 4, 4, 4, que seria milésimo. Então, aqui eu teria 3 números. Se eu tenho 3 números, eu teria... Significa que aqui eu teria 3 zeros. Então, seria 4 milésimos. 444 milésimos. Ok? Eu Fala. entendi, mas não deu para enxergar muito os dois. Um dos 4. Tá, mas foi só para exemplificar que a gente não vai fazer agora. Ok? Próximo, vamos lá. Na leitura de um número decimal, lemos primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, seguido da palavra. Se eu tenho um número depois da vírgula, eu vou ler décimos. Se eu tenho 2 números após a vírgula, eu vou ler centésimos. Se eu tenho 3 números após a vírgula, eu vou ler Milésimos. ok. Exemplos. 1,3. Lê para mim como que fala. 1 inteiro e 3 décimos. É certo eu falar 1,3 nesse caso? Não. Eu estou falando para vocês saberem, para vocês lerem para mim como que vai ficar a leitura, ok? 4,27. 4 inteiros, 27 centésimos. 12,05. 005. 12 inteiros e 5 milésimos. E 5 milésimos. Quando a parte inteira for 0, lemos apenas a parte decimal. Então, se o primeiro número antes da vírgula é 0, eu não vou ler 0,7 décimos. Não, eu vou ler 7 décimos, 5 centésimos, 8 milésimos. Não tem uma parte inteira. Aí a tia falou sobre a gente utilizar lá nos centavos, lá nas gramas, nas miligramas. A gente não utiliza os números decimais dessa forma lá nas medidas de peso, nas medidas de capacidade, de massa, etc. Mas eles estão presentes lá, mas não é assim que a gente fala. Por exemplo, se eu for comprar 1,5 kg de carne, eu não falo assim, eu quero 1 inteiro e 500 milésimos de carne. Não, eu falo 1 quilo e 500 gramas, porque aí eu tô falando de uma unidade de massa, mas ele é um número decimal, mas eu não utilizo essa fala nessa hora, porque eu chamo pelo nome da medida, certo? Mas ele continua sendo um número decimal. Comparação. O que é a comparação? É falar se é maior, menor ou igual. Observe como colocamos os números a seguir em ordem crescente. Crescente é o que mesmo? De baixo do Do menor número para o maior número. 0, vou falar normal, né? Que vocês já aprenderam como ler. 75 centésimos, 2 inteiros e 85 centésimos, 1 inteiro e 5 centésimos, 1 inteiro e 79 centésimos, 1 inteiro e 75 centésimos e 72 centésimos. Qual é o menor? 72 centésimos. Por quê? Não tem nenhuma parte inteira. Tá? Seguido, lê para mim qual que é o próximo. 75. 75 o quê? Centésimos. Centésimos. Depois. 70. 1 inteiro e 5 centésimos. 1 inteiro e 5 centésimos. Depois. 1 inteiro e 75. 1 inteiro e 75 centésimos.
Depois. 1 inteiro e 79 décimos. Uhum. E 2 2 inteiros e 85 centésimos. Isso. E qual o símbolo que eu utilizei aí para mostrar que é em ordem crescente? Qual é o nome desse símbolozinho aí? Maior que. Maior que. Então, 72 é menor que, né? Maior que não, menor que. 72 centésimos é menor que 75 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 75 centésimos e assim por diante. Ok? Vamos à atividade na página 169, 169. Professora, Oi. na sexta-feira a senhora falou que ia corrigir a página 164. A gente vai ver se vai dar tempo, porque tem conteúdo lá de novo de português e de ciências. Aí eu falei que eu vou deixar para corrigir na quarta, e na quarta-feira não tem aula de matemática, fica mais fácil de eu fazer correção. Porque matemática gasta muito tempo e hoje tem outras matérias novas. Aí na quarta-feira eu faço a correção de matemática que ficou faltando. Tá bom? E a gente esses corrige dias também quase a do não... caderno, que ficou de sexta-feira para fazer. Tia, Oi. a gente quase não tá tendo tarefa para casa, né? Não, porque a gente está tentando fazer tudo durante a aula, mas aí fica as listas para fazerem depois. As listas para fazer depois. A lista, não, como eu falei, não tem desculpa de falar assim, eu não tinha pressa, é só copiar no caderno de reforço e responder. Né? Uhum. Pinte os quadrinhos conforme o número decimal indicado. Veja o exemplo. O número é 1 inteiro. Olha isso, meu Deus. Que? O número é 1 inteiro e 4 décimos. Aí ele pintou um quadrinho inteiro, 1 inteiro e 4 de uma outra parte. Letra A, 2 inteiros e 3 décimos. Como que vocês vão pintar? 2 quadrinhos e 3. 2 inteiros, 2 partes inteiras e 3 de um terceiro quadrinho. 3 só partezinhas do inteiro. Pinta aí pra mim. 2. Hã? Pode pintar de qualquer cor, né? Pode. 2 inteiros, 2 partes inteiras e 3 décimos. Ok? Peraí, tia. Peraí. Tia, quando terminar a letra A, já pode ir para a B? Aí vamos fazer a B. A B é 3 inteiros e 9 décimos. Significa que vocês vão pintar 3 quadrinhos inteiros e do quarto quadrinho vocês vão pintar 9 partezinhas de cada uma. 3 inteiros e 9 décimos. Lembrando que cada quadrinho desse aí, um inteiro, tem 10 partes, né? Tia, Hum. é assim, ó. Calma, assim? Não. Não. Olha aqui, meu livro. Deixa eu pegar aqui para você ver. Ó, essa é a letra A. 2 inteiros e 3 décimos. 3 décimos quer dizer só 3 partezinhas de 10, que é o total que eu tenho aqui, ó. Viu aqui? Aqui é 2. 2 inteiros e 3 décimos. A letra B. 3 inteiros e 9 décimos. Vai ficar só um quadrinho aqui desse aqui e esse último sem pintar.
Que eu pintei dois quadrinhos. Vou desligar o microfone. Podemos ir para número 2? Não, peraí. Tia. A número 2, eu vou tentar mostrar para vocês aqui no quadro. De novo, vou tentar usar outra cor de giz. Não precisa copiar, só prestar atenção, porque a aula já está acabando. A primeira aula, né? A aula não, a primeira aula. Vou chegar aqui mais perto. Eu só vou mostrar, eu vou mostrar com um exemplo só, para vocês entenderem, com um número só, para vocês entenderem. Se, um pouco assim, que eu acho que fica melhor. Se o meu denominador é 10, se o meu denominador é 100, e se o meu denominador é 1000. Vocês estão conseguindo enxergar? Mais ou menos. Eu só dei para enxergar o 1000. Tá, mas em cima eu não coloquei nada, né? Deixa eu ver aqui. E aí? Mas o 10, agora sim. Tá. Então tá. Se o meu denominador for 10, por exemplo, o número 8.000, vou tentar colocar mais forte. Se o número é 8.345. Aí eu vou colocar o mesmo número nos 3 exemplos para vocês entenderem. 8.345, 8.345. Se o meu denominador for um número decimal, eu vou utilizar quantos números depois da vírgula eu vou ter? Apenas um, porque eu só tenho um 0 aqui. Então, este número ficaria 8.345, em forma decimal, ficaria 834 inteiros, aí a vírgula, e 5 décimos, porque eu só tenho um 0, então significa que eu tenho um número após a vírgula. Ok? O mesmo número dividido por 100 ficaria 83 inteiros e 45 centésimos. Porque eu tenho 2 zeros aqui. Então, significa que eu tenho 2 números após a vírgula. O mesmo número com 1000. 8 inteiros, 345 milésimos, porque eu tenho 3 zeros. Isso significa que eu tenho 3 números após a vírgula. Certo? 1 zero, um número após a vírgula. 2 zeros, 2 números após a vírgula. 3 zeros, 3 números após a vírgula. Ok? Ok. Beleza. Número 2, então, vamos responder. Complete o quadro. Eu tenho alguns lugares para completar com um número decimal e alguns lugares com frações, certo? Certo.